misticismo quântico, que é algo assim notável, porque misticismo ou talvez espiritualismo, né? Também tem outro nome que é... Mas é chamado neuroquantologia. A ideia é de que os mistérios da mente talvez possam ser explicados pelos mistérios da física quântica e vice-versa. Talvez haja uma conexão entre os dois. E esse é um capítulo muito interessante da história das ideias, né? E basicamente o que a gente tem, né? Vamos aqui no artigos. Agora tem que achar aí, mas vamos. Acho que aqui deve ter. Vamos aqui, temos uma mente quântica aqui. Isso aqui deve ser. Tá, vamos aqui então. Não sei se é nesse ou não. Vou mostrar umas fotos, só para ilustrar um pouquinho essa nossa história. Não, acho que não é aqui, não. Então põe no 2 ali. Ok. Bem, então aqui é só para ilustrar, né, o que eu vou falar. Pode passar. Pode passar. O senhor quer que desligue a luz? Pode ser, né? Não sei. Pede para o Diana ali, por favor. Bem, então esse espiritualismo quântico, né, como mencionado aí, é a visão de que a espiritualidade humana está relacionada de alguma maneira com a física quântica, né? Então, será que isso é verdade? E aí, bem, tem um pouco a ver com as suas posições filosóficas. Se você é uma pessoa mais materialista, né, criado, sei lá, num ambiente mais científico, não religioso, a tendência é você dizer que, olha, os cientistas, os físicos negam que a física quântica seja pertinente para a descrição da psicologia, né? Eles falam que isso é uma apropriação indevida dos conceitos da física, né? Os físicos tendem a falar isso. Então, é natural que uma pessoa mais materialista vai ignorar isso, vai considerar isso como pseudociência ou algo assim. Agora, se você é uma pessoa que tem, por criação, por formação, uma visão mais espiritualista do mundo, menos materialista, né? A ideia de que do problema mente-corpo, que é um problema não resolvido, a nossa consciência está ligada a algo não material, né? Então, dentro desse contexto, a física quântica pode ser algo atraente, né? Então foi por causa disso que muitas pessoas espiritualistas começaram a estudar a física quântica para ver se realmente, até que ponto faz sentido tentar fazer uma aproximação que vai ser sempre especulativa, né? Assim, não há nenhuma evidência científica aceita, consensual, de que os fenômenos mentais têm alguma relação com os fenômenos quânticos, né? Mas existem especulações e a diferença que existe é que tem algumas especulações que são mais cautelosas e assim, você pode segui-las sem cair em contradição com a ciência, e tem outras que são mais desafiantes com relação à ciência. Então, basicamente, o dilema do místico, vamos chamar assim, do espiritualista quântico, tudo bem, eu sou um cara que tem tendências, eu vejo o mundo de maneira espiritualista. Então, o dilema é, será que eu vou confiar nos resultados principais da ciência e desenvolver uma espiritualidade consistente com isso? Então, por exemplo,
a física preza muito a ideia de que transmissão de informação macroscópica tem que ser, no máximo, a velocidade da luz. Eu não posso me comunicar instantaneamente com alguém que esteja na Lua. Demora um certo tempo. Isso é algo muito fundamental na física. Bem, se eu sou um místico, será que quer dizer, eu posso ter uma visão sobre espiritualidade, por exemplo? Mas eu posso me preocupar em não acreditar, por exemplo, em fenômenos que relatam telepatia instantânea. Como, por exemplo, o Goswami, né, que é um místico quântico importante, defende. Né? Por quê? Porque se eu quiser acreditar em telepatia e quiser ter uma atitude conciliadora com a ciência, eu vou concluir que essa transmissão de pensamento ocorre a uma velocidade finita. Então você pode ser um espiritualismo místico, no caso, de maneira consistente com as crenças básicas da ciência. Né? Porque a telepatia em si não é proibida pela ciência, mas uma telepatia instantânea viola, né, o princípio da relatividade e certamente, se isso fosse verdade, as pessoas já estariam usando isso para fazer um montão de coisa. Né? Agora, uma outra atitude, que é a do Goswami, é você adotar uma postura desafiante com a ciência. Falar, olha, a ciência que está aí, ela é basicamente de linhas materialistas, ela já se esgotou, agora a gente precisa usar um outro método, que não é o método cartesiano analítico, a gente tem que fazer uma coisa mais holista, e isso vai desembocar necessariamente numa nova ciência, uma ciência da alma, de Deus, etc., e onde fenômenos de telepatia instantânea vão acontecer, e o que vai acontecer daqui a uns 40 anos é que a ciência materialista vai ruir, e a gente vai ter uma grande revolução, e teremos uma nova ciência da espiritualidade, etc., etc. Então essa é uma atitude desafiante. E a outra é uma atitude conciliadora com a ciência. São duas atitudes místicas espiritualistas possíveis. E, na verdade, cada um vai ter que escolher seu caminho. Né? Quer você seja materialista ou espiritualista. A gente tem evidências. Né? Mas a certeza absoluta, final, filosófica, ela não existe, vamos dizer assim. É difícil você ter certeza das coisas. E, no contexto que a gente está, cada um vai ter que trilhar seu próprio caminho. Né? Então, eu acho importante salientar essa... Enfim, o que um místico pode defender sem cair em contradição com, por exemplo, os resultados da física quântica? Bem, vamos ver aqui o que diz o nosso... Pode mudar. Bem, então antes de falar isso, eu vou só resumir um típico argumento místico quântico, conhecido como o segredo, né? O argumento do segredo, que é um livro, um filme que foram... O argumento é mais ou menos assim. Eu trabalho ali num certo lugar e as pessoas me tratam mal. Então, o segredo, né, que guiou as pessoas de sucesso ao longo da história é o seguinte: tem que ter pensamento positivo. Porque nós sabemos que o pensamento positivo é uma coisa boa, você psicologicamente vai atrás das coisas, não desanima. Claro que o pensamento positivo é importante. Mas o argumento do segredo é que o pensamento positivo seria capaz de alterar a realidade diretamente. Não é uma questão de psicologia, é uma questão, né, de física, de ciência, de fato. E qual seria a justificativa para isso? Então, com os conceitos da física quântica, articula-se um argumento que é mais ou menos o seguinte. São coisas que a gente ainda não viu no nosso mini curso, que eu vou deixar para amanhã, mas um é a questão de que, na física quântica, com o teorema de Bell, com o paradoxo de EPR, né, Einstein, Podolsky e Rosen, quando você tem duas partículas interagentes, quando elas se separam, elas, aí depende, claro, da interpretação que você adota, mas numa interpretação ondulatória, elas mantêm um contato. E quando você mede uma coisa nessa partícula, ocorre um colapso instantâneo e essa partícula colapsa para um outro estado, de maneira instantânea, de maneira não local. A gente já viu que a interpretação ondulatória, ela tem natureza não local. Né? Bem, então, levando isso a sério, a gente pode dizer que uma medição aqui provoca uma alteração instantânea lá. Então isso sugere que, se eu estou separado do meu ambiente de trabalho, mas eu interagi com o meu ambiente de trabalho, me separei, que nem duas partículas se separam. E se eu fizer uma medição, entre aspas,
Se eu pensar positivamente a respeito de alguma questão, por exemplo, meu bem-estar no trabalho, vou pensar no meu bem-estar no trabalho. Então, por analogia, medindo uma certa grandeza aqui, eu vou colapsar, conforme o resultado que eu obtiver aqui, eu vou colapsar a onda com um estado correspondente aqui. Então, vai ser uma ação instantânea. E, bem, o raciocínio do segredo é, então, eu teria pensamento positivo, provoco o colapso para um estado positivo do meio ambiente. Aí, quando eu retorno para lá na semana seguinte, né, depois de comprar o livro, de fazer outras coisas recomendadas, o meu ambiente vai estar agora positivo. E eu vou começar a me dar bem no meio ambiente, porque eu provoquei um colapso dele para um estado positivo. Então, esse é mais ou menos o raciocínio do segredo. Professor, Oi. mas há controvérsias, não é? Eu adotando um pensamento positivo, bom, aí na sua parte eu não vou me meter. Quer dizer, então, tá, eu adoto um pensamento positivo, vai de certa forma refletir e alterar o outro ponto, né? Mas Isso, na verdade, a gente vai ver que isso não acontece. Com a física quântica não prevê esse tipo de coisa. Mas assim, levando para uma questão assim mais psicológica, digamos assim, necessariamente se eu adoto um pensamento positivo, bom, não quero mais pensar negativo. Eu com isto posso estar não só não resolvendo a minha situação, em não ser mais pessimista, digamos assim, mas também eu posso estar me impedindo, com este pensamento positivo, de resolver uma série de questões. Então, eu penso que há controvérsias em relação a simplesmente ao bel prazer dos acontecimentos. Bom, agora eu não vou ser mais pessimista. Sabe que mesmo o aspecto psicológico do pensamento positivo, você está dizendo, em certas circunstâncias, você ficar achando que está tudo bem, pode te levar a ruína, sei lá. Posso até cavar um buraco maior. Você está negligenciando aí os perigos do ambiente. Perfeito, concordo. Ok, vamos... Bem, aqui, então eu vou só, na verdade, por isso que eu queria só traçar um breve panorama de como surgiu isso, em termos sociológicos, tá? Então, ele surge, por um lado, com o David Bohm na Inglaterra, só que a influência que o David Bohm teve não foi tão forte quanto uma outra corrente que surge na Califórnia. A Califórnia tem um potencial de gerar, né, moda né, comportamentos culturais, né, desde a época do movimento hippie. E a gente está mais ou menos nessa época, né, quando alguns físicos de laser começam a se impressionar, por exemplo, pelo Uri Geller, que era um ilusionista, né, um mágico que, enfim, dizia que ele era capaz de dobrar mulheres e fazer relógios pararem através da força do pensamento. E, na verdade, ele tinha truques, né, bem bolados, que chegou a enganar esses físicos. E eles pesquisaram vários desses tipos de pessoas, alguns eles perceberam os truques, outros não. E o que estava faltando para eles, ao examinar essas pessoas com poderes, né, extrasensoriais e tal, era a presença de um mágico. Porque um físico, um cientista é muito fácil de enganar nesse campo. Né? O físico é bom para entender como é que um átomo se comporta, mas para entender o comportamento humano, os físicos são meio ruins. Né? E mesmo psicólogos, né, não são tão bons quanto os mágicos. Os mágicos são os melhores para detectar esses tipos de truques. Enfim, então isso aqui é um começo da história. Então, uma comunidade de físicos, na Califórnia especialmente, começam a se interessar por esses assuntos. E é uma época curiosa, né? 75 é uma época em que houve uma crise mundial econômica, por causa do petróleo, e a física, que estava em ascensão desde a Segunda Guerra, começa a ter muitos físicos jovens e nenhum emprego, né? Os empregos secaram, então sobrou físico no mercado norte-americano. Então eles começaram a fazer outras coisas, né? Vender cachorro-quente, ou então fazer um pouco de filosofia da física, né? Ou começar, enfim, ou estudar essas questões mais paralelas. Então, nesse contexto, com vários físicos meio desempregados, mas ainda estudando, caras muito bons,
eles começaram a se interessar, eles foram os primeiros a se interessar pelo Teorema de Bell, que é uma coisa do assunto de amanhã, que envolve aquelas coisas de não localidade, que foi formulado em 64, mas demorou até os físicos e filósofos começarem a estudar aquilo. E um dos primeiros grupos que se interessou foi justamente esse pessoal, porque eles viram nisso a possibilidade de ter uma sustentação física, científica, à telepatia, que era algo que alguns deles consideravam altamente plausível, né? Então, o Capra é conhecido por seus livros, né? O Wolff está no filme Quem Somos Nós. O Herbert tem um livro muito bom em português. O Stapp é um cara mais teórico, mais rigoroso e tal. E o Clauser era um físico experimental que começou a estudar esse assunto com esse pessoal e acabou fazendo o primeiro experimento para testar o Teorema de Bell, né? Muito bem. Isso é só para ter uma ideia do espírito da época, né? Esses são alguns dos físicos que participavam desse tipo de estudos. E eles são chamados dos Ghostbusters porque o filme Ghostbusters foi inspirado neles. O cara que escreveu o roteiro do filme, o diretor do filme lá, ele soube da história. Tem uns físicos lá estudando telepatia, fantasma, né? E aí ele, que legal, vamos fazer uma história de cientistas que procuram fantasmas, né? Então tem vários detalhes interessantes nessa história, né? Tem esse EST, que é um desses programas que você vai no fim de semana. Isso ainda tem no Brasil, tem coisas desse tipo, né? Você vai no fim de semana, fica meditando, fazendo respiração, hiperventilação, aí mete lá um barato, e aí você... Esse EST é uma dessas técnicas de, não sei como é que chama, autoajuda, uma coisa assim, em que você mergulhava naquele ambiente, você era reprimido, né? Gritava, você aquela coisa, você passava por um processo catártico qualquer, e acabava que as pessoas acabavam, no final das contas, gostando daquilo e acabavam voltando, e quando não voltavam eles ligavam, ficavam fazendo chantagem para a pessoa voltar, e dessa maneira o cara se enriqueceu, né? Esse cara. E ele financiava muito dessas pesquisas. Enfim, vários livros aqui mencionados. E é isso. Então esse é um apanhado rápido dessa história, né? Que tem muitos detalhes interessantes. E é uma história sociológica de como, né, que eles estavam ligados ao Instituto Esalen, lá na Califórnia, que é uma coisa bem legal. Não sei se vocês conhecem, mas é um instituto que fica à beira de um penhasco, com banhos térmicos. Então é um lugar perfeito para você ficar com as pessoas peladas ali, sei lá, curtindo, pôr do sol, tomando sol, tomando banho de água quente e vivendo o espírito dos hippies, né? Ok. Então é desse contexto que começa em 75 que começa essa onda do misticismo quântico que aflora na década de 90. É um processo lento, né? Mais ou menos 15 anos aquilo circula no meio místico, né? Circuito místico, chamado circuito místico, e aflora em livros tal para o público mais amplo na década de 90. Né? E até hoje ele já passou do pico, né, em termos de intensidade, mas ele ainda é forte. Então vamos examinar brevemente algumas teses, né, daquele argumento que eu apresentei brevemente para vocês. E o primeiro ponto, a primeira tese dessa visão é a tese de que a consciência humana é responsável pelo colapso da onda quântica. Então, a gente já viu uma interpretação aqui que fala em onda quântica que colapsa. Então, a interpretação do London e Bauer é uma interpretação que é um desenvolvimento daquela interpretação ondulatória. O que caracteriza ela é que ela fala que o colapso acontece não quando interage com um detector. Eles concebem que, numa situação desse tipo, não é que o fóton colapsa aqui, no detector, mas os próprios detectores passam a entrar em superposição. Eu esqueci de introduzir esse conceito importante de superposição, mas quando a gente fala que o fóton seguiu por dois caminhos ao mesmo tempo, uma maneira mais neutra de falar isso é falar que o estado é um estado de superposição, do fóton indo pelo caminho A e indo pelo caminho B. A ideia deles era a seguinte: puxa vida, não tem razão nenhuma
para acontecer um colapso aqui. Então a gente pode supor que há uma superposição desse detector detectando, superposto com esse detectando. É como se os dois detectores tivessem nessa potencialidade, esse estado ainda não colapsado. E, segundo a história, é só quando o ser humano examina os detectores, no momento que a consciência interage com aquele sistema, é nesse momento que acontece o colapso. Essa é a interpretação, acho que o melhor nome é mentalista, né? Antes eu chamava de subjetivista, mas mentalista é melhor porque salienta a importância da mente para provocar o colapso. Essa interpretação, formulada na época do Entre Guerras, foi uma época em que na Alemanha, né, a reação contra o racionalismo era bastante forte, né? A Alemanha perdeu a guerra, havia críticas aos franceses, ao iluminismo francês. A Alemanha já se opunha desde o século XIX a essa corrente com o romantismo alemão. Então é uma época em que o romantismo salientou esse tipo de reação contra a ideia de que a ciência racional explica tudo e de maneira objetiva, etc, etc. Houve uma reação à noção de causalidade e é um ambiente em que muitos desenvolveram essas ideias místicas. Professor, Oi. então seguindo essa ideia, essa teoria, o fóton ali, o colapso aconteceria Na hora no lado ali que os cientistas, no caso, quisessem, consciente ou inconscientemente, tipo... Não, mas o cientista não escolhe, esse é o ponto importante. No que eles observassem primeiro, ou no que... Não, isso não faria diferença nenhuma. Quer dizer, é no momento que o cientista observa ou um ou outro que acontece o colapso, ou os dois. Mas o cientista não pode controlar aonde vai cair o foco. Isso é importante, né? Então, assim, eu escolho olhar aqui. Tudo bem. A probabilidade de eu encontrar um fóton vai ser 50%, que é o que a gente sabe objetivamente. Sim. Que é o... Sim. Então, eu posso olhar, provocar o colapso, mas o fóton colapsar para lá. Então, não é que o que eu escolho vai acontecer. Então, isso, na verdade, é um ponto importante. E o cientista ele pode escolher o que medir. É uma coisa que a gente ainda não trabalhou muito. Eu posso medir spin numa direção, spin na outra direção, posso medir momento ou posição. Ou eu posso, uma coisa que eu também já devia ter apresentado, mas vou apresentar daqui a pouco, eu posso fazer com que esse fenômeno seja ou ondulatório ou corpuscular. Vamos ver isso? Eu não preciso ficar continuando ali, eu posso mudar um pouquinho para cá. Então, deixa eu só fazer um pequeno... O senhor falou antes que as partículas que vai acabar colapsando em um dos dois lados, seja ali, era D1 e D2 que nós tínhamos, né? Quando ela... A gente tem 50% de chance de ir para D1 e 50% de chance de ir para D2, e o colapso acontecia o mundo enquanto dos dois lados, tanto D1 quanto D2. Sim, tá aí. Ah, Peraí, vamos fazer o seguinte, veja a pergunta. Esse fenômeno aqui é ondulatório ou corpuscular? Muito bem, ninguém respondeu nada, exatamente. Resposta certa. Esperar o fim da experiência. Foi. Ok. Ah, um clique aqui. Esse fenômeno é ondulatório ou corpuscular? Ele é ondulatório. Por quê? Porque, por um lado, eu não sei qual é o caminho que a... Por retrodução de trajetória, eu não posso dizer se ele veio por aqui ou por aqui. Vamos ver se mesmo. Se eu colocasse aqui um defasador e mudasse a fase, eu observaria uma variação de intensidade aqui que eu chamei de franja temporal. Essa coisa aqui. Então é um fenômeno ondulatório. Agora, e se eu retirar esse espelho? E agora? O que nós temos? Supondo que ele terminou. Quais são as probabilidades de cair aqui ou aqui? Vou começar por aí. 50%, né? Eu tirei aquele espelho que fazia a reunião dos feixes. Esse feixe azul vai continuar indo para cá e o vermelho continua para cá. Mesmo que eles se encostem aqui, um não interfere no outro, né? Por isso que se diz que a... o que encosta é a onda ali que ele tem.
As ondas podem se encostar, mas por questão chamada linearidade, um não altera o caminho do outro. Eles se cruzam e continuam como se não tivesse cruzado. Ok. Então, se eu detecto um fóton aqui, eu faço uma análise por redução e falo, o caminho é esse. Então é corpuscular. Né? Se eu tento achar a defasagem aqui, eu vou mudando a fase, esse araminho, eu puxo ele para frente, mas ele continua caindo aqui, do mesmo jeito. Ele saiu lá de cima do I0, né? Isso, sai do zero, Quando ele bate, ele não vira outro? ele vem ou por aqui ou por aqui. Mas Ele quando ele é tem detectado 50% de chance de ir lá no espelho, de ou descer ou subir. Isso. Na interpretação ondulatória, você tem uma onda superposta aqui, mas quando chega nos detetores já ocorre colapso. A gente já viu isso quando a gente imaginou o detetor aqui. Eu só peguei o detetor e afastei para cá. Qual a ontologia desse... É uma partícula? Dessa partícula, é impotência a Não. ontologia dela até o colapso? É essa a pergunta agora? Você está perguntando da interpretação ondulatória. É isso. A interpretação ondulatória, a ontologia é uma onda, não tem partícula nenhuma, que se propaga e na hora da detecção ocorre um colapso para algo que parece uma partícula. Mas aí não é uma partícula. Não, não é considerado uma partícula. O que é? Não, isso é uma pergunta que fica ainda o que é? Ou tem alguma explicação? Não, mais detalhada não. Ok, então esse fenômeno é corpuscular, certo? E se eu colocar um espelho aqui, vira ondulatório, certo? Muito bem. Então agora a gente entende por que o Niels Bohr manda a gente ficar quieto. Vamos supor que o experimento fosse esse aqui com o espelho aqui. E a gente, chabichões, querendo, né, ser o primeiro a falar, para ele achar que a gente é um bom aluno e tudo, a gente fala, já sei, é um fenômeno ondulatório. Né? Por quê? Porque as ondas estão chegando, a gente sabe que elas vêm para cá, se tudo for mantido constante. Que aqui vai ter interferência destrutiva. Né? Aí a gente fala assim, já sabemos, vai ser um fenômeno ondulatório. Aí você fala isso, o vem e tira o espelho. E aí o pacotinho passa por aqui, detecção, e você fala, putz, agora eu sou obrigado a dizer que é um fenômeno corpuscular. Então a escolha de se o fenômeno é ondulatório ou corpuscular vai depender do observador e pode ser feito mesmo depois que o pacote de onda entrou no aparelho. Será que isso é muito surpreendente? Para o Bohr não, o Bohr fala, não gente, vocês sabem muito bem que vocês só podem falar quando há detecção. Então, tudo bem, você quer ficar brincando de tirar e colocar? Fica. Mas, não, Bohr, mas veja, como é que o pacote de onda sabe se ele é onda ou partícula? Né? Como é que ele sabe se ele deve se comportar como onda ou como partícula? Aí o Bohr vai te repreender e vai falar, não, você está adotando uma postura realista. Você está atribuindo ao fóton, mesmo sem observá-lo, uma ontologia, mas isso não é correto na quântica. Você não pode dizer, o fóton sabe o que vai acontecer no futuro. Ele sabe se você vai tirar ou colocar. Ele já sabe, então ele já sabe se comportar. Se ele prevê que você vai deixar o espelho, ele sabe que ele é uma onda, então ele vai se dividir em duas para interferir. Ou se ele prevê que você vai tirar, então o fóton já sabe o que vai acontecer, então ele já escolhe um caminho porque ele vai ser uma partícula. Esse tipo de raciocínio, ele pode ser feito, ele não leva a nenhuma contradição. Mas não é o espírito do Bohr. O Bohr, ele não tem essa atitude realista de falar o fóton, sabe o que vai acontecer, ele já está num estado, já está no outro. O Bohr tem uma atitude antirrealista. Mas, esse tipo de experimento foi explorado de maneira mais ou menos realista pelo Wheeler e por outros. Então, muitas vezes, esse tipo de experimento, ele... Se a gente supuser que esse fóton ele tem uma certa realidade, se a gente considerar que onda e partícula é algo que se refere a uma realidade, então a gente vai ter que fazer esse tipo de conclusão. Falar que o fóton já sabe o que vai acontecer no futuro, ou dizer que, quando termina o experimento, o passado muda. Que é a opinião do Wheeler, né? O Wheeler fala mais ou menos isso. Ele fala assim, quando o fóton entra aqui dentro, quando o fóton entra aqui dentro, você tem um grande dragão esfumaçado. Aí quando você pega o rabo do dragão, aí você altera o passado.
Porque agora que você pegou o rabo do dragão, você pode dizer, ah, esse fóton ele é uma onda. Mas antes de pegar o rabo do dragão, você não podia falar nada, porque a realidade era esfumaçada. Você detecta, está o espelho aqui, então agora você sabe que ele é onda. Então, o passado muda, olha que estranha essa ontologia. O passado antes ele era indefinido, ele era um dragão esfumaçado, como ele fala. Aí você resolveu deixar